eventualmente entra em equilíbrio térmico. Então, quando tu tens um copo de café, ele tá frio, e daí tu coloca café nele, ele esquenta e o café esfria. É um processo natural, né? Só que ele se dá por meio de um cálculo, né? A gente consegue calcular isso, né? Que é o cálculo do calor. Então, resumidamente é isso, tá? Transferência de energia para equilíbrio térmico. É o que está acontecendo aqui nessa figura. Tem um bloco que está mais quente que o outro, ele tem uma temperatura maior, então ele naturalmente transfere calor para um outro corpo e esses dois corpos entram em equilíbrio térmico eventualmente, depois de um tempo. Então tá bom. É isso. E a gente calcula esse calor, né? Esse calor, o que ele é na prática? Ele é uma energia, então é energia, joules, né? Coisas que a gente já calculou eventualmente aí. Na prática, né? É só tu teres em mente que microscopicamente a temperatura é o grau de agitação das partículas. Como essas partículas estão bem agitadas, né? Elas estão bem movendo-se de um lado para o outro aí, né? Porque de certa forma agiu uma força causando um deslocamento nelas, assim, trabalho, né? Então tem a ver com energia, tem a ver com calor, por aí vai. Beleza? Mais ou menos isso. E a gente usa calorias, né, para tratar desse tipo de coisa também, assim, na prática, né? Tanto é se tu pegares agora as embalagens de alimentos seus, tu tens bastante isso, né? Bastante calorias lá, certo? Sim. Beleza. Tu não vai ter em joules lá, porque é uma unidade mais interessante para esse tipo de situação. Note que as unidades, né, de modo geral, elas são criadas mediante a utilidade, né? Por que que a escala Celsius vai de 0 a 100? 0 é a temperatura de fusão, 100 é de ebulição. Justamente porque a faixa da água líquida é algo muito presente no nosso cotidiano, né? É isso. Então, tudo tem a ver com a escala que tu estás a trabalhar, né? Não adianta a gente falar de escala entre distância entre estrelas em centímetros, né? Então a gente usa uma unidade mais interessante, que é o ano-luz, e por aí vai. Então isso tudo tem uma lógica por trás, não é assim, a Deus dará, vamos dizer. Não sei se vocês usam essa expressão aqui em Portugal. Não. Muito bem. Poxa, cara, sabe que no meio da tua aula, às vezes umas pessoas, sempre, né? Às vezes as pessoas me ligam e ligação é algo que não acontece mais assim. Lá no Brasil, por exemplo, as pessoas só usam o WhatsApp, sabe? Eu acho muito estranho as Uhum. pessoas me ligarem aqui para tentar marcar aula, assim. No mínimo, ligue pelo WhatsApp. As pessoas aqui usam muito o telemóvel ainda para fazer ligações, entende? Não Sim. sei o pessoal da tua geração que é mais novo, mas umas pessoas um pouco mais velhas ainda usam muito telemóvel para fazer ligações. É natural isso? É, sim. Muito Se usarem curioso. alguma coisa para alentar o móvel é o Facebook. Ah, é? Sim. Facebook? As pessoas mais velhas usam muito Facebook aqui em Portugal. Facebook meio que já tá abandonado lá no Brasil e É, tal, mas aqui então eles usam bastante. É bom saber isso. É bom saber isso. Fazer mais divulgação no Facebook, então. Muito bem, valeu. TikTok deve ser uma coisa assim que eles nem sabem o que é, né? não, não sabem. Curioso, curioso. Muito bem. Aqui a média de idade é muito maior do que em outros É, países como o Brasil, né? Por exemplo. Aqui eu vejo muito idoso na rua, e lá no Brasil é raro ver idoso na rua, é muito frequente ver criança, aqui eu quase não vi criança. Eu só vejo crianças assim de modo organizado, tipo quando tem gente dos escoteiros, por exemplo. Mas tirando isso, eu nunca vejo criança. Então, beleza, olha só. Uh, Na física, a gente busca relações constantes entre informações, né? No caso aqui, nós estamos buscando uma relação constante entre a temperatura e o recebimento de energia. E a gente chega nessa equação muito interessante aqui, ó, que o calor, ou seja, a energia transferida de um corpo para o outro para alterar a temperatura, é igual à massa desse corpo, o calor específico desse corpo, que é uma grandeza referente ao material, ou seja, para madeira é um, para o ferro é outro, para a água é outro valor, e ΔT, ou seja, variação de temperatura. Sendo assim, o calor está diretamente relacionado com a variação de temperatura.
Mas também depende de elementos que são constantes ali no processo, que é a massa, né? Tu normalmente está aquecendo uma determinada quantidade de massa, e o material em si, a característica do material em si que tu estás aquecendo. Muito bem. Com certeza você já conhece bem essa equação, né? Beleza, a massa você conhece, mas C, calor específico, né? O que é o calor específico? Bem, aqui tem uma boa explicação sobre o que é o calor específico, mas como eu te falei, é uma característica do material e na prática, o que significa o valor do calor específico, né? Por exemplo, esse calor específico do ferro aqui, 0,11, daí vem a unidade, calorias por grama por grau Celsius, né? Significa que para você aumentar 1 grau Celsius de 1 grama desse material, tu precisas injetar nele 0,11 calorias. Então, Ok. a ideia é essa. Se tu queres o aumento de 1 grau Celsius de 1 grama desse material, tu precisas injetar 0,11 calorias. Ok? Então é isso aí. Então é isso aí. Show de bola. Bem, aqui tem umas outros materiais, outras características de calor específico, nada além disso. Então, a ideia é essa, né? Se tu estás colocando calor, né? Se o objeto está a receber calor, aumenta a temperatura. Se ele está a perder calor, diminui a temperatura. E por hora nós estamos a falar só apenas do aumento ou diminuição de temperatura. Não estamos a falar, por exemplo, de mudança de fase, né, que é ele virar sólido, ou virar líquido, ou virar gasoso, né, coisas assim. Por hora é só a mudança de temperatura. Então aqui tem um exemplo simples, 200 gramas de massa, 0,4 caloria grama Celsius de calor específico. Ele quer saber qual é a variação, qual é a quantidade de calor para que varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Uma dúvida que muitos alunos têm é: eu tenho que converter para Kelvin, professor? Não. Nessa equação aqui, tu não precisa. Né? Existem umas equações aí na física que tu é obrigado a converter para Kelvin. Mas é só naquela. Nessa aqui não precisa. Até porque a unidade do calor específico está em Celsius, né? Então não tem problema. Porque o que entra na equação é a variação. E o curioso é que uma variação de 1 grau Celsius é a mesma coisa que a variação de 1 grau Kelvin. Né? Por exemplo, para tu passar de 300 graus Kelvin para 301 graus Kelvin, tu também tem que passar, no caso ali, não sei quanto é que é, né? Deixa eu ver quanto que é 300 graus Kelvin em Celsius. Eu acho que Celsius você tem que diminuir, né? Não tem que somar. 300 graus. 23, acho eu. Isso, 23. Então tu passarias de 23 para 24, né? Exatamente. Sim. Ou seja, é a mesma variação 1, né? O que não ocorreria, por exemplo, em Fahrenheit. Em Fahrenheit, tu teria uma outra variação. Uma variação de 1 grau Celsius é 9/5, eu acho, de grau em Fahrenheit. Então é isso que eu quero dizer também. Kelvin segue a mesma escala. Muito bem. Daí tá, ele colocas aqui, né? Encontras o delta temperatura, colocas na equação, pronto. Achou a quantidade em calorias. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua em 15? Essa aqui. Né, ele perder, né? A gente quer que ele diminua a temperatura 15 graus, né? Caia, independente de, isso é bem curioso, independente de qual temperatura tá, se está 1000 graus Celsius ou se está 0 graus Celsius, para que tu percas 15 graus, né? Tu precisas perder essa quantidade de energia. Então, independente da escala da temperatura que tu já estás. Isso é bem curioso e assim um pouco fora talvez um pouco fora da realidade, agora que eu parei para pensar. Mas deixa para outra hora essas minhas divagações de físico aqui. Anyways, muito bem. Bem, muito bem. Eu vou até falar sobre isso com um colega meu depois. Será que tu anotou lá a equação, né? Tu pode tentar fazer essa primeira aqui? Sim. Beleza. Só uma pergunta, a diferença de temperatura é sempre o último menos o primeiro? Exatamente isso, final menos inicial.
450 graus. Calor. 450 graus? Sim, acho que sim. Não, qual é a. Vamos com É calma, né? entre. Ele Sim. estás a pedir outra coisa ali. Não estás a pedir a variação da temperatura, né? Essa tu já Sim, tens. sim, sim. Que é 30 graus a variação. Porque se Sim, ele foi de o que eu menos queria 10 até dizer 20, ele era. subiu 30, né? Sim, o que eu queria dizer era o quê? Tu queres A dizer o propriedade calor térmica do corpo. específico, né? Sim. Então a unidade é qual? É massa vezes calorias vezes Celsius. A unidade de calor específico é aquela que nós estávamos a conversar agora há pouco, que era calorias sobre gramas grau Sim. Celsius, né? Isso. Então tá bom. Até porque tu estás a trabalhar com calorias e graus Celsius e gramas. Daí ele está falando aqui de capacidade térmica, né? Eu não falei sobre ela, mas é uma grandeza que não leva em conta a massa que tu estás a trabalhar. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Essa aqui, olha só. Capacidade térmica é basicamente massa vezes calor específico, tá bom? Sim. Então é só tu pegares a massa ali e pronto. Multiplicar pelo que tu acabaste de obter. Muito Era bem, como cara. era, Oi, diga. era massa vezes. Massa vezes calor específico. Ok. Isso. Pronto. Agora, eu quero que tu penses um pouco nessa 54 que envolve gráficos, né? Colher dados dos gráficos e colocares na equação. É bem interessante esse gráfico, né? Porque se tu lembrares, nós estamos a tratar aqui de uma reta, né? E se tu olhares aquela equação, né? É uma equação de reta. Ou seja, a variação da temperatura está relacionada com a variação direta do calor, né? E o contrário também. E aqui também, né? Porque tu estás a falar de potência, né? Potência, o que que é? Lembra, a gente trabalhou muito potência, eventualmente, aí nas nossas aulas. Energia por tempo, certo? Então aqui tu tem um fluxo constante de calor, né? Então se são 2 calorias por segundo e tu tem 6 minutos, né? Sim, foi, 6 eu vezes fiz essa 60. conta. Ah, perfeito. O que me 6 deu vezes 60, foi 360 vezes 2, né? o calor específico deu-me 1296 Qual é a caloria, unidade? caloria a dividir por massa por grama vezes Celsius. Enganei-me. Tu tem certeza? Assim, é que eu não fiz a conta, tá? Mas é que normalmente esses valores são mais baixos. Eu vou dizer o que é que fiz. Então pus os 0,06, que é as gramas para quilo, como massa,
depois vezes. Disse alguma coisa Tu mais? passares, então, a grama para quilo, né? Sim. É. De fato, se tu olhares as unidades dos outros problemas, tá tudo em gramas, né? Ó, aqui, ó. Ah, Caloria por grama, mas né? assim Aqui, ia dar caloria por mulher. grama. É. De modo geral, quando tu estás a trabalhar com calorias, tu usa gramas, tá? Uhum. Tem também, claro, né, joule por quilograma, mas daí já é um negócio mais científico, específico, que esses problemas estão bem práticos, né, tratando de situações reais, né. Sim. Então, mas eu fiz os 0,06 vezes 720, que é os 2 calorias por segundo vezes os 360 segundos, Uhum. e depois pus 50 graus menos 20 graus, vai dar 30, com uma diferença de temperatura, e no final vai dar os 1296. Perfeito, perfeito. E a capacidade É, térmica vai ser a massa vezes vezes o esse valor que tu combustível. acabares de Ok. receber. Exato. Beleza, então, ó, isso aqui é bem importante, tá? Trocas de calor e calorímetro. O que que acontece aqui? Tu tens essa situação de conservação de energia. A gente trabalhou muito conservação de energia também, né? Naquelas quedas e molas e movimentos com uma determinada velocidade, etc. Aqui também vai ter isso. E, né, o que um corpo recebe, se tu estás num sistema fechado, né? O que um corpo recebe é o mesmo que o outro perdeu. Né? Imagina tu colocares um cubo de gelo numa garrafa térmica com um café ali. Então, esse cubo vai receber muita energia, porque ele é bem gelado e o café é bem quente, certo? Então, e toda a energia que o cubo recebe é o que o café perdeu. Uma vez que, vamos supor, a garrafa térmica de café, ela é perfeita, né? Ela não permite perdas de calor. Diferente da que eu comprei agora há pouco, que é um lixo aqui. Nossa, meu café ficou muito frio. Não sei, cara. Deve ser essas coisas do continente que eu compro. Eu não sei tu, mas eu tô começando a ficar um pouco frustrado com a qualidade das coisas da continente. Tu compra bastante coisa aí do continente, da marca branca, né? Eu acho que vocês chamam. Não. Sim, é a marca branca, mas não, normalmente compro do Pingo Doce. Pô, tô começando a ficar frustrado com essa marca branca aí, mas beleza. Se tiver aí um Pingo Doce é bastante bom. É o melhor supermercado português. O Pingo Doce é melhor que o continente? Eu acho que é capaz de ter menos coisas, mas é melhor as coisas. Tipo. Poxa, legal. Vou guardar essa informação também, falar pra minha mulher. Muito bem, daí aqui ele tá falando aqui sobre a garrafa térmica e tudo mais. É, e é isso aí. Bem, ele está falando aqui especificamente do calorímetro, né, que é o recipiente onde vai ocorrer essa troca, né? Muito bem. Daí falou aqui sobre essa conservação, que o que um ganha é o que o outro perde, a soma dos calores é iguais a zero, que nem a nossa conservação de energia lá, a mesma coisa. Só que tem vezes que as coisas ocorrem dentro de calorímetros que perdem um pouco de energia, tipo a minha garrafa térmica. Muito bem. Então vamos ler esse probleminha aqui. O calorímetro participa das trocas de calor, embora na maioria dos casos a participação seja pouco acentuada. De fato é melhor deixar dentro da garrafa, por pior que ela seja, do que fora. No entanto, quando o calorímetro absorve uma quantidade de calor considerável, devemos levar em conta sua capacidade térmica C, expressa pela relação entre calor absorvido e a variação da temperatura delta θ que ele sofre. Então, o calor específico vai ser o calor que ele absorveu dividido pelo ΔT. É, na prática, aquilo que tu estavas a trabalhar já, né? Calor específico. Por exemplo, se numa variação de temperatura de 20 graus o calorímetro absorve 60 calorias, sua capacidade térmica vale. Poxa, ele variou 20 graus absorvendo só 60 calorias? Pô, 3 calorias por grau Celsius, beleza. Então tá bom, é um fenômeno que acontece e às vezes tem perda, né? Bem, cara, eu quero que tu leias bem isso aqui, eu não vou ficar lendo para ti, tá? Mas eu quero que tu percebas as relações de conservação e igualdade aí nas equações. Eu preciso ir no banheiro e já volto. Na volta a gente vai fazer um exercício junto, porque esse tipo de exercício é meio complexo. Mas dá uma boa lida aí.
Voltei, aí deu uma boa lida no produto. Assim. Então tu percebeste aqui que quando tu estás a falar aqui da transmissão de calor, tu tens que deixar bem claro o que está a ocorrer no problema, né? Água recebendo calor e, né, outras coisas perdendo, né? Então o que acontece? Quando há perda de calor, ou seja, quando há variação negativa de temperatura, o calor fica negativo. Então por isso que a soma dos dois dá zero, né? A soma dos dois tem que dar zero, porque um naturalmente vai ser negativo e o outro naturalmente vai ser positivo. Aquele que está a perder vai ser negativo, né? Muito Uhum. bem. E é isso aí. Então, ele simplesmente somou aqui, né, o que seria a expressão, levando em conta que ele estava a pedir a temperatura final, né? Então, a temperatura final é a mesma para os dois, porque isso que significa o equilíbrio térmico. Essa é a lei zero da termodinâmica. Tu tens isso, né, como lei zero da termodinâmica, que a temperatura final tem que ser a mesma. A partir daquele momento não há mais perda de energia, né? Pelo menos num sistema isolado. É claro que se tu colocar gelo e numa xícara de café e não deixar o sistema isolado, né? Eles até entram em equilíbrio, mas depois naturalmente vão diminuindo porque ele vai perder energia para o ambiente, que está sempre numa temperatura mais baixa, até novamente entrar em equilíbrio com o ambiente. Beleza. Beleza, então é isso aí. Muito bem. Bem, eu vou fazer uma, tu vai fazer a outra. Vamos fazer essas 56 juntos aqui. Um segundo no meu quadro aqui. Coloque-se 500 gramas de ferro a 42 graus no recipiente de capacidade térmica desprezível. Ó, então significa que não vai ter perda, né? Não vai ter perda para o recipiente. Vai ser só o ferro e a água mesmo Uhum. na conta. Contendo 500 gramas de água a 20 graus. Determine a temperatura final de equilíbrio. Muito bem. Então significa que o calor do ferro mais o calor da água, né? Vai ter que ser igual a. Opa! Mais o calor da água. Vai ter que ser igual a zero, né? Uhum. Muito bem. Então, o calor do ferro vai ser a massa do ferro, vezes o calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura, que a gente já pode colocar a temperatura final, que é o que a gente quer descobrir, menos a temperatura inicial do ferro, né? Temperatura final eu vou deixar assim porque é igual para as duas, né? A massa da água também vou deixar o mesmo M, porque é a mesma massa, né? São os mesmos 500 gramas. O calor específico da água, vezes a variação de temperatura, igual a zero. Beleza. Então, dá para cortar esses caras aqui. E a gente pode começar fazendo o seguinte, né? Dá para fazer tanta coisa aqui, só que é muito importante que a gente deixe o TF sozinho, né? Então, CF, TF, menos CF, TIF, mais TF, mais CATF, né? Agora a gente pode deixar do lado esquerdo só quem tem o TF, né? Eu já estou deixando o TF em evidência, né? Temperatura final em evidência. E pro outro lado vai. Esqueci do CA aqui. Pro outro lado vai esses caras que tem o temperatura inicial, né? Tudo bem? Alguma dúvida? É, sim. Tá. Estou a Pronto. fazer bem. Então agora é só colocar aqui. Eventually. Coloca dividindo, né? Pronto. E faz a substituição, né? A gente pode fazer a substituição.
Quem é o CF, né? 0,1. E a temperatura inicial do ferro é 42. 0,1 vezes 42. Mais 1. Temperatura da água, tu tens que lembrar que é 1 na unidade de gramas e 1000 na unidade de quilogramas. O calor específico, né? Isso. Vezes 20. E aqui então vai ficar 0,1 mais 1 também. Então tens que fazer aqui a continha, né? Vai ficar 4,2 mais 20, 24,2 a dividir por 1,1. 24,2 a dividir por 1,1. 22. A temperatura final dos dois é 22. Também me deu 22 graus. 22 graus. Bem, note que... Por que isso aconteceu, né? Por que foi mais para o lado da água do que para o lado do ferro, né? Porque o calor específico da água é maior. Ou seja, olha só que interessante. Para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius, tu precisa injetar uma caloria inteira. Agora, para que 1 grama de ferro aumente 1 grau Celsius, tu precisa injetar 10% disso. Então é muito mais difícil, né, tu alterar a temperatura da água do que do ferro, concorda comigo? Sim. Por isso que ficou tão mais próximo da água do que do ferro. Muito bem. Essa é a interpretação que está totalmente a ver ali com o calor específico. Né? Muito bem. Até porque, né, a massa deles era igual. Errado aqui. Foda-se.
Ah, acho que me deu 30,14 graus. 30,14? Sim, Não é uma temperatura meio baixa para um forno, não? pois. Que estranho, hein, cara? Tens como tu me enviar a conta? Sim, sim. Ah, tá, tu encontrou as duas energias separadamente. Sim. Tu chamou de Q1 e Q2, né? Aí tu disse que as duas somadas tinham que ser zero, só que tu tinhas um X ali no Q1. Ah, no O Q2 também. X, o X é para descobrir a temperatura. Sim, daí tu isolaste ela. Eu acho que tá tudo certo. O estranho é que tá muito baixo, né? Uhum. Bem, vamos ver se tu não errou alguma unidade aí ou alguma troca de unidade. É, tu passou para quilos, né? Esse foi teu erro. Ah, não se passa. Não, porque enquanto o calor específico tiver em gramas, tu tem que deixar em gramas. Se ele Ok. tivesse em quilos, tu deixava em quilos, Não, é que no certo? exercício anterior eu pus em gramas e aí é que me deu os 22 graus. É, mas estava certo deixar em gramas, né? Porque Não, tava eu tudo pus em em gramas quilos. lá. Eu pus em quilos. Ah, então tu perdeu algum mil no caminho, porque quando tu estás trabalhando na física, tu tens que utilizar uma unidade só para cada coisa. Se tu estás a trabalhar com massa e aqui é gramas, tudo que tu tiveres trabalhando vai ter que ser gramas. E a minha conta lá deu certo usando as unidades certas, né? Uhum. Beleza. Ah, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Vamos ver mais alguma coisa, então. Olha só! Isso aqui não te lembra nada, não? Não. Não foi contigo que eu estudei isso? Foi. Pois é, olha só. Tá aí. Afa. Copiaram aí, hein? Copiaram na cara. Mas também não foi só contigo. Caramba, agora que eu tô lembrando, foi com um menino que eu dou aula aqui do Brasil também. Mas eu tenho certeza que eu vi essa questão em algum exame nacional. Certo. De toda forma, isso é uma questão que então aparece no Brasil, em Portugal, aparece tudo quanto é canto.
Vamos dar uma lida nessa questão aqui e entender o que está acontecendo. A figura representa um esquema simplificado da experiência de Joule. Joule. O bloco tem massa de 10 quilos e está a uma altura de 4,20 metros. Quando ele cai, produz o movimento das pás, mergulhadas em 1 quilograma de água. Então, o bloco cai, ele gira as pás. Supondo que toda a variação da energia potencial gravitacional do sistema foi transformada em calor, ou seja, conservação de energia, certo? Uhum. A energia potencial aqui devido à queda, ou seja, mgh, vai ser igual à energia, ao calor aqui, né? Que é cm delta teta. Ok? Então, com Ok, isso, tu consegues começar a conta, certo? acho que sim. Beleza. Conservação de energia, né? Note como isso aparece com muita frequência. O que eu tenho de calcular primeiro? Bem, tu tens que focar no problema que tá pedindo, a variação de temperatura, certo? Sim. Então, tu sabes que a energia que vai causar a variação de temperatura vem da queda do bloco, vem do mgh. Hum, ok. Então, pode relacionar essas duas coisas, né? Ok, já percebi. Então isto depois, dependendo dos joules, vou transformar em calorias. Isso. Ou seja, vai ser 10 calorias porque é 420 joules. Não, 100. Perfeito. E agora vai ser aquela do. eh, não, isto é capacidade. Eu tenho a massa, tenho as calorias, mas não tenho a temperatura. Que é o que tu estás procurando, né? Sim. Eu também vou precisar do quê? Mas o que é igual ao mgh, certo? Ah, ok. Esse é o ponto. Hum. Assim vai-me dar 4,2 a temperatura, não me cheira. Vai dar 4,2 a variação de temperatura? Sim, o que eu pus foi 420 é igual a 1 kg vezes 100 calorias vezes a variação de temperatura. 1 quilo vezes 100 calorias? Ah, Entendi ok. isso. Tem de Não ser, entendi. tem de ser 1000 gramas. Mas deixa tudo em gramas. Eu não sei por que tu quer passar tanto para, né? Sim, Tem que sim, deixar sim. tudo em Já gramas. percebi, Então é ok. 10.000 gramas, né? Certo? 10.000 gramas. É, porque, 1000 gramas. 1 quilograma são 1.000 gramas, né? Então, como são 10 quilogramas, são 10.000 gramas. Não, mas é um. Ah, mas é os deles.
Não, mas os 10 Ah, quilogramas certo. é Tu estás a do. falar da água, né? Que tá variando a temperatura. É verdade. Então é 1000 gramas. Sim, Isso sim. aí. Então vamos dar um 420 dividido por 0,0042. Preciso da unidade. É, diferença de temperatura, ou seja, graus. Graus Celsius, exatamente. Então agora sim. Então Bastante baixo. essa quedazinha aí não causou muita variação nesse 1 litro de Ah, ok. água. Pois faz sentido. O que era de se esperar, né? Porque Sim. negócio desse aí, pelo amor de Deus. Beleza, Miguel. Então é isso aí. Acho que tá bom. Vimos bastante coisa de calor. É, Eu vou fazer eu uns vejo que no exercícios. exame eles gostam bastante de cobrar isso, né? Não sei se tu já percebeu as questões lá. Tem bastante questão de calor no exame. Sim, E beleza. Daí nossa aula sexta, hein? Ok? sim, às duas. Isso aí. Eu não sei se consigo, porque acho que vou estar a trabalhar, mas eu depois mando uma mensagem para confirmar. Certo. Me avisa com alguma antecedência. Sim, sim. Então Ok, tá. então Tchau, é. obrigado.